Vamos lá, iniciar de novo. Agora foi. Beleza, pessoal. Obrigado aí por avisar. Então, vamos iniciar aqui, ó. Área de figuras planas, tá certo? Na aula de hoje nós vamos ver as áreas de figuras planas, trigonometria e trigonometria do triângulo retângulo. Em relação às áreas, primeiramente a gente vai falar do quadrado, tá? O quadrado, ele tem 4 lados, certo? Então, a gente representa normalmente esses lados por L. E a mesma letra, por quê? Para dizer que é é o mesmo comprimento. Então, se eu digo que aqui tem 5 metros, aqui também vai ter 5 metros, tá? Essa distância aqui, ó, 5, e essa distância aqui vai ser 5. Ele tem ângulos internos. Estão vendo aqui, ó, os quadradinhos dentro dele? A gente bota esse quadrado para dizer que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, aqui também é 90 graus, 90 graus e 90 graus. Tá certo? E a gente tem que abrir um parêntese aqui, falar um pouco de ângulos, porque a gente tem esse tipo de ângulo aí, ó, chamado de 90 graus, e ele é chamado aqui de reto, ângulo reto, tá? Nós temos também um outro ângulo, que ele já é assim, ó, ele é completo. Ele é chamado de raso, tá? E aí você pode dividir esse ângulo aí em dois, para você ter uma ideia mais ou menos, ó. Parte ele em dois. Esse pedaço aqui eu vou dizer que ó, se o todo é vou dizer que ele tem 60 graus. Aqui, se o todo é 180, você tira 60, fica com quanto? 120 graus. Então, aqui é 120 graus. Beleza? Ah, então como é que é o nome, então, desse ângulo menor e o ângulo maior? Aos ângulos menores do que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo agudo. E os maiores do que 90 graus, vamos chamar de obtuso. Ob, obtuso. Tá certo? Agudo, obtuso. Se ele for 180 graus, é raso. Se ele for 90, é reto. Se ele for menor do que 90, se ele for até 89, ali até antes de 90, de 0 a 90 é agudo. De 90 até 180, ou antes de 180, né? É chamado de obtuso, beleza? E aí, tudo bem, né? Ah, e como é que calcula a área disso aqui? A área, pessoal, nada mais é do que toda a área pintada, tá? Então, se você quer calcular toda essa área pintada, que envolve a área inteira, tá? O nosso desenho não ficou legal, então eu vou apagar aqui. Mas vocês entenderam, né? Para ficar esteticamente melhor. Certo. Então, é toda essa área aqui que vocês estão vendo em roxo, tá? A área é dada o quê? Por lado elevado a 2. Tá certo? Tudo isso aqui é lado elevado a 2, tá certo? Então, por exemplo, se eu digo aqui, justamente, vamos calcular a área desse quadrado, sendo lado 5 e lado 5. Ficaria quanto? 5 vezes 5, não é? Então, a área aqui, por exemplo, é lado elevado a 2, que é igual a 5 elevado a 2, que é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Professor, aqui está em metro. Ok. Aí tem uma particularidade, pessoal. Áreas agora vão ser colocadas um quadrado bem aqui na unidade de medida. Beleza? Tranquilo, né? Isso aí você já está acostumado lá do
da escola de vocês. Vocês já viram isso? Deixa eu retomar aqui. Ok, vamos para o retângulo. No retângulo, você tem, é parecido com um quadrado. Ele tem medidas aqui de ângulos de 90 graus, tá? Todos esses aqui são 90 graus. E os lados, ó, tem um lado maior e um lado menor. Quando a gente tem isso, a gente costuma chamar esse lado aqui, esse comprimento, de base. Base. E ela é representada por um B. Esse aqui de altura. Ele é representado normalmente por um H. Tá bom? Então, qual seria a área? É a base vezes a altura. Certo? Então, um exemplo aqui. Se a base, eu digo que é 10 metros, e a altura, eu digo que pode ser maior, tem que ser menor, claro. Se eu digo que é 8 metros, qual é a área aí? Respondam para mim no comentário, aí no chat. Que área a gente tem aqui, pessoal? Algum palpite? Estão vendo aí direitinho, né? Beleza. Ó, a área aqui é a base vezes a altura, ó, 10 vezes 8, que é igual a 80. A unidade de medida é a mesma, metros, só que tem que colocar um quadrado. 80 metros quadrados. Ok? Só isso. Aí, o que significa isso? Que é toda essa área pintada em verde, claro, aqui, que vocês estão vendo. Ó. É a área inteira desse terreno aqui. Imagina como se fosse um terreno, um lote, né? É a área inteira dele. Um losango, pessoal. O losango, você pode ter o seguinte, ó. Normalmente, ele vai ter 360 graus completos, somando todos os ângulos, mas não é obrigatório que isso aqui seja 90, não. Normalmente não vai ser 90, vai ser maior. Tipo assim, às vezes pode ser 120 aqui, 120 aqui, aí já dá 240, né? Aí, se você bota mais 120, é 60 mais 60, você tem 360, tá certo? Mais ou menos isso. Você pode ter losangos de várias aberturas, tá certo? E aí você tem uma distância aqui, ó, do ponto B a esse ponto aqui, ponto E. Vou aproximar aqui. Tem hora que esse aplicativo, ele... Olha, ó, conseguem ver, né? A distância aqui, ó, do ponto B ao ponto E, é uma distância maior. Aí tem uma distância do A ao C, que é uma outra distância, só que menor. Essa distância aqui a gente chama de D, D maiúsculo, e a gente, não é uma distância, é diagonal, tá certo? Uma diagonal é um ponto que cruza o outro, oposto, no outro extremo, né? E aqui também, ó, outra diagonal. Então a gente chama isso aqui de diagonal maior, essa aqui diagonal menor. Ah, então como é que é a área disso aqui? A área, agora ela vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá certo? Então, se eu digo que a diagonal maior aqui é 10
A diagonal menor é 5. Isso em metros. Quanto que é a área desse losango? A área vai ser 10 vezes 5 dividido por 2, que é 50 dividido por 2, que é 25 metros quadrados. Beleza? O trapézio. O trapézio é esse outro quadrilátero aqui, que ele pode ser representado de várias maneiras. Tá? Falta um triângulo aí que eu vou mostrar para vocês qual é a área dele. Então, temos aqui um trapézio. Ó, esse tipo de trapézio aqui a gente chama de trapézio retângulo. Por quê? Porque ele tem esse lado aqui característico parecido com um retângulo, né? Ó. Dois ângulos de 90 aqui, retos. Dois ângulos retos. Esse aqui é o isósceles, por quê? Toda vez que você ouvir isósceles, é porque esses lados aqui, ele tem dois lados comuns. Eles têm, normalmente, os dois lados aqui, opostos, eles são iguais. Ó. Observe que a medida desse lado daqui para cá, né? A mesma distância daqui para cá. Então, isso aqui é 10 metros. Aqui também é 10 metros. Aqui você vai ter uma base, chama isso de base maior, tá? Então, aqui, ó, B de base maior. E o Bzinho minúsculo aqui em cima a gente chama de base menor, né? Você vai ter uma altura relacionada, e aí você pode ter um trapézio escaleno. O escaleno quer dizer que todas as medidas dele são diferentes uma das outras, tá? Aqui pode ser 8, aqui pode ser 5, aqui 4, e aqui uma maior 12, tá? Medidas diferentes. Aqui poderia ser 8, não, aqui é maior do que 10, né? Vou colocar uns 15, botar uns 20 aqui. E aqui eu vou botar uns 12. Pronto, seria mais ou menos isso, tá bom? E aqui também, você vai ter medidas diferentes aqui nesse caso, tá? O bom desse aqui do trapézio retângulo, já indicando para vocês, é que vocês podem transformar ele em duas figuras geométricas. Observem, se você repartir bem aqui, fica um. Você consegue calcular essa área bem aqui primeiro, ó, que é a área de um. Pode ser um quadrado, né, dependendo, ou pode ser um retângulo. Você sabe calcular a área da base vezes a altura. E também calcular a área do triângulo, para fazer também essa área desse tipo de trapézio aqui. Tá bom? Mas ele tem uma fórmula geral. A fórmula geral do trapézio é o seguinte. A área, você vai abrir um parêntese, ele é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Então, vamos a um exemplo. Aqui, se eu digo que é 10, a base menor, vou dizer que é 6. A altura, vou dizer que é 2. Então, a área seria quanto? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok. Vou colocar essa área rente aqui, ó, para ficar certinho. Pronto. Pessoal, quando você tem esse tipo aqui de coisa, ó, quando você acaba tendo uma coincidência de um múltiplo de 2 aqui em cima, pode ser 2, 4, 6, 8, 10, todo número par, você pode logo simplificar, ó. Corta esse com esses que são iguais, fica 1 e 1. Como se eu dividisse, né? 2 dividido por 2 logo, fica 1. Aí a conta fica até mais fácil. 10 mais 6 dá 16, vezes 1 aqui, dividido por 1, né? Aí você já pode fazer 16 vezes 1, dividido por 1 vai dar 16 mesmo. Tem questões que não vai dar a unidade de medida para vocês. No IFP eu acho difícil isso acontecer.
Mas se vocês não virem unidade de medida, não precisa colocar nada, tá bom? Deixa do jeito que tá. E às vezes é adimensional a questão, simplesmente assim, ok? Beleza. Aqui a gente tem um círculo, pessoal. Quem é que lembra a área do círculo aí, ó? Como é que você calcula toda essa área completa aqui do círculo? Você quer calcular essa área inteira aqui, ó. Pronto. Supomos que eu quero calcular essa área verde. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é o seguinte, todo ciclo ele vai ter um chamado raio. O raio é a distância do centro até a borda. Então, o raio pode ser esse aqui, esse aqui. Lembra do pneu da bicicleta aí, de vocês, né? Se tiver bicicleta. O pneu da moto não tem raios, a gente chama de raio, né? Aqueles raios, justamente, ó, é o que parte do centro e vai até a calha, né? Vamos representar isso aqui por um R, beleza? Aí, essa medida aqui de R, ela pode ser, vou chamar aqui de 2 metros, tá? Vocês estão lembrados do outro conceito aí de diâmetro? Se eu tenho outro raio exatamente aqui, ó, essa distância total de um ponto, qualquer ponto aqui dessa borda, até a outra, passando pelo centro, isso é chamado de diâmetro. É um diâmetro, que é essa distância inteira aqui, ó. Tá bom? Ah, professor, isso aqui é um diâmetro? É não. Não passou pelo centro. A gente chama isso bem daqui de corda. Quando você tem uma distância aí entre dois pontos da circunferência, tá? Um ponto aqui até esse ponto aqui, sem passar pelo centro. Isso é chamado de corda, tá? Aqui de diâmetro e esse R de raio, beleza? Então, como é que calcular isso aí? A área ela tem um cálculo específico. Pi vezes R ao quadrado. Professor, que é esse pi? Pi é um número irracional, que a gente vai usar aqui como se fosse 3,14. No entanto, ele é infinito. Tem até competições aí de quem memoriza mais números de pi, né? Acho que vocês já viram isso. Tem gente que escreve quadros e quadros e quadros com casos decimais aí do pi. Mais de 10 mil, né? Tem gente que consegue fazer isso. Então, beleza. Ó, se eu digo que eu vou calcular a área disso aqui, né? Então, a área é igual a 3,14 vezes o raio, você abre um parêntese, bota um 2 e eleva isso aqui a 2. Sempre o raio é elevado a 2. Ah, então, é 3,14 vezes 4. Ah, então é só você calcular isso aqui. 3,14 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 1, 4 mais um, 5. 4 vezes 3, 12. Aí tem duas casas decimais aqui, não é? Ó? Depois da vírgula, 1 e 4. Tem dois algarismos. Se você vê dois algarismos, quer dizer que no resultado também vai ter dois algarismos depois da vírgula. Aí fica assim, 12,56. A unidade de medida ao quadrado. Beleza? Então temos aí visto até então praticamente todos, né?
Faltou o nosso querido triângulo. Eu já vou colocar ele aqui como na trigonometria. Já vamos entrar aqui na parte de trigonometria. Deixa ele aqui mesmo. Primeiramente, pessoal, quem seria a área de um triângulo? Um triângulo qualquer, tá certo? Então, por exemplo, esse triângulo bem aqui. Vocês podem ver ele da seguinte maneira. O triângulo, deixa eu tentar desenhar. Você vai ter, por exemplo, esse tipo de triângulo aqui. Esse triângulo aqui não tá bom, não. Peraí. Rapidinho. Ok, tá bom. E o outro triângulo eu não vou conseguir fazer aqui, eu acho que eu vou fazer. Pronto, ok. Ó, você tem três tipos de triângulos, tá certo? Como eu falei para vocês, ó, o triângulo que ele vai ter três lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Ah, e qual é a particularidade dele? É que o triângulo equilátero, todo triângulo, ele tem obrigatoriamente dentro dele 180 graus, tá? Não é mais 360. Se ele é um triângulo equilátero, ele sempre vai ter ângulo de 60 graus aqui, ó, para dar 180. Por quê? Porque todos os lados têm aberturas comuns, tá bom? Ah, então, ó, aqui você vai ter um outro tipo de triângulo agora, ok? Esse triângulo aqui, quem lembra o nome dele? Triângulo isósceles. Isósceles, por quê? Porque ele tem dois lados em comum, dois lados iguais, ó. Eu digo que aqui é 5, então aqui também é 5. Esses dois lados aqui são iguais sempre, e essa base é diferente, pode ser 3. Os ângulos aqui podem ser variados, os que eu não vou colocar. E você pode ter um triângulo escaleno. Esse tipo aqui ainda tá bonito, mas tem outro tipo de triângulos, eles não são assim. Esse é um tipo de escaleno, porque tem medidas diferentes, ó. Posso dizer que aqui é 4, que é 3, aqui é 5. São medidas totalmente diferentes, mas esse em específico é chamado de triângulo retângulo. Para o nosso triângulo retângulo, no qual ele vai ter um ângulo reto bem aqui, ó, vocês estão já acostumados a ver, nós temos uma resolução para ele, tá? Mas como é que calcula a área de um triângulo qualquer? A área é a base vezes a altura dividido por 2. Pronto. Professor, que altura é essa? Ó, nesse caso aqui é 4. Nesse caso aqui você teria que fazer, pegar lá do vértice lá de cima e ir descendo até aqui. Isso aqui é a altura. E nesse caso aqui também, altura. Beleza? Então, um exemplo aí, se eu digo que a base, vou fazer esse aqui, ó, que já está tudo completo, né? Base é 3, altura 4.
divide por 2. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2. Nesse caso aqui é 6. Eu não botei nenhuma unidade de medida, então deixo assim mesmo. Se eu deixasse, se fosse metros, aí eu colocaria metros quadrados, né? Vou até botar aqui. Então, o nosso resultado é metro quadrado. Beleza? Entendido aí, né? Tranquilo. Aí a gente tem o seguinte, quando se trata de ângulos, a gente tem um detalhe, ó. Observem o seguinte, pessoal. Seno, cosseno e tangente. Essa aqui é a relação entre os ângulos que a gente vai ter. Por exemplo, vou colocar aqui, vou chamar esse aqui de... Se esse aqui é 90, e eu disser que esse aqui é 60, quanto que vai ser esse ângulo bem aqui? Ó? Isso já é um tipo de questão de prova, que você pode resolver dessa maneira. Ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar os 90 daqui, quanto que seria esse aqui? Vou chamar ele de alfa, né? Alfa mais 90 mais 60 vai ter que dar 180 graus. Ah, então que ângulo é esse bem daqui? Alfa. Professor, por que você está botando alfa? Alfa é uma letra grega, né? Tem o alfa, tem o beta, tem o gama, tem o teta, tá bom? Tem várias letras gregas que depois vocês dêem uma olhada aí, que eu vou também mandar para vocês uma imagem depois. Mas ângulos nós normalmente representamos por letras gregas, tá? Aí, enfim, vamos resolver essa equação aqui, ó. Soma esses dois aqui e passa para lá, subtraindo, né? 180 menos 150, né? Graus. E o ângulo, enfim, vai ter apenas 30 graus. Então, esse aqui ele só tem 30 graus. Beleza? Ok. Quem seria o seno, então, ó? Vamos fazer o seno, ele depende de quem você está olhando, de que perspectiva você está olhando. O seno é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Um triângulo retângulo, você sempre vai ter três lados, tá? O lado que está imediatamente oposto ao ângulo de 90 sempre vai ser a hipotenusa, não importa que tipo de triângulo seja esse que você faça. Por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Se ele aparece com um ângulo de 90 bem aqui, isso aqui é a hipotenusa, tá bom? Porque é um ângulo que está oposto. Então, nem tem como confundir o que é a hipotenusa, tá bom? Os outros são chamados de catetos. Aí vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente. Sempre o em pé vai ser o oposto e o deitado é o adjacente? Não. Depende do ângulo que você está vendo. Por exemplo, vamos fazer aqui o seno do ângulo de 60 graus. É o cateto oposto a ele, ou seja, o lado que está oposto a ele, que seria esse daqui. Vou chamar esse aqui de 10, para exemplificar. Esse aqui de 6, tá? E a hipotenusa eu vou chamar de... Teria que calcular, mas eu vou chamar de 30, só para exemplificar mesmo, tá? Então, vamos lá. Cateto oposto é 10, dividido pela hipotenusa, 30. Ah, então, mas agora, se eu quiser calcular o seno de 30, agora o cateto oposto é esse aqui, ó. O oposto ao ângulo que você está vendo, é o lado oposto. Então, é 6 dividido pela hipotenusa, 30. Olha, tá vendo que já mudou a perspectiva? Ok, né? E assim você consegue fazer todos os outros, ó. O seno, o cosseno, né? O cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que não, nem é o oposto, nem é a hipotenusa. É isso. Se ele não for o oposto, que é o que está na frente, nem a hipotenusa, ele é o adjacente. Por exemplo, o cosseno de 60. Quem é?
É o cateto adjacente a ele, ó. Esse aqui é o oposto, esse aqui é a hipotenusa. Então, adjacente é 6, dividido pela hipotenusa, que é 30. Pronto, é isso. Só seguir a regra, né? E a tangente? A gente simplifica assim. Se eu quiser calcular a tangente de 30 graus, é o cateto oposto dividido pela cateto adjacente. Ó, a hipotenusa fica de fora. Então, a tangente de 30 tá bem aqui, ó. Cateto oposto. O cateto oposto, no caso dela, é o 6, porque é o cateto que está na frente. 6 dividido pelo cateto adjacente, que no caso é o 10. Porque a hipotenusa já é o 30, né? Então é 6 sobre 10. Pronto, é isso. Tá bom? É só seguir as formulinhas para saber seno, cosseno e tangente. Ah, e para cada ângulo você tem uma tabela trigonométrica. De seno, cosseno e tangente, ó, você vai ter os principais aqui, ó. Geralmente, as questões podem não te dar se for 30, 45, 60, já é garantido que ela não vai mostrar para você. Se for ângulos menores ou maiores, ângulos quebrados, né, 32, 48, 86, aí ela vai dizer lá qual número é, tá? Mas, por exemplo, se eu quero calcular seno de 30 graus, e ali eu fiz o seno, né, deu 2 sobre 5, por exemplo. Como é que eu sei, aliás, 2 sobre 5 não. Se eu digo que o tamanho lá que eu quero descobrir aqui, que é o cateto oposto, né, que é o x, dividido pela hipotenusa. Se eu quero saber quem é o cateto oposto, eu faço por essa fórmula aqui, ó. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Ah, mas quem é seno de 30 segundo a tabela, ó? Tá aqui, ó, seno e 30. É 1/2. Então, você tem que lembrar da tabela para poder resolver as questões, ó. X sobre 5. Ah, a proporção, né, professor? É. Multiplica meio pelos extremos. Ó, como é que é isso? É 2 vezes x igual a 1 vezes 5. Aí 2 vezes x é 2x, 1 vezes 5 é 5. Aí você tem x isolado, né? O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Pronto, o x, o valor do lado, é esse aqui que você achou. Tá bom? É um exemplo. Para os outros, você vai usar a mesma fórmula. Depende da questão. O teorema de Pitágoras, ele relaciona os três lados aqui do nosso querido triângulo retângulo. Sempre para o triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos outros catetos ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá aqui o Pitágoras, e aqui a nossa questão, um exemplo, né? Quem vai ser o valor desse x aqui, pessoal? Ó, então, ó, seguindo a nossa fórmula, aqui é um A, um B e um C. Você sabe que A ao quadrado, que é a hipotenusa, sempre o isolado é a hipotenusa. É B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? É x ao quadrado, ó. O A tá sendo x. Quem é o B? É 6. 6 elevado a 2. Mais, quem é o C? É 8. 8 elevado a 2. Então, x ao quadrado vai ser quem? 6 vezes 6 é 36. 8 vezes 8 é 64. X ao quadrado, então, é 36 mais 64, que é 100. X, então, é... Como é que você resolve isso aqui? Passa a raiz para o outro lado. Ó, se você tem a potência 2, passa para lá como raiz quadrada, com índice 2. Qual o número que vezes ele mesmo dá 100? É 10. Então, você acaba de achar o valor do x aqui, que vai ser 10 centímetros. Pronto, para isso que serve o teorema de Pitágoras, para você achar o outro lado. Você pode achar os catetos, tá? Então, às vezes, ele vai te dar a hipotenusa, ele vai te dar o cateto em forma de x ou y. Você utiliza a mesma fórmula, só que bem que você teria que passar para o outro lado subtraindo, não é?
Então, é só não errar nessa parte, tranquilamente. Vou dar um exemplo para vocês, para não ficar um mistério, né? Se eu digo aqui, se eu tenho um exemplo aqui, ó, que a hipotenusa aqui, se eu quisesse saber esse lado aqui, eu usasse o mesmo exemplo, ó, 8, e eu já soubesse que aqui é 10, que lado seria esse aqui, pessoal? Aí eu faço 10 elevado a 2 igual a esse, que é o x ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Pronto, montei a equação, hipotenusa ao quadrado, soma os dois catetos e eleva a 2. Então, aqui é 100 x ao quadrado mais 64. Aqui você vai fazer o quê? Ó, você pode fazer logo o seguinte, ó. Passa esse 64 para o outro lado. Eu vou já mostrar para vocês o porquê que eu estou fazendo isso. Passa 64, fica menos 64. Igual a x ao quadrado. Aí dá o quê? Dá 36 igual a x ao quadrado. Ah, professor, você disse que a incógnita sempre fica do primeiro lado. Isso. A igualdade funciona como um espelho, pessoal. Você pode simplesmente inverter agora. Ó. O que é uma igualdade? O 36 é igual ao x elevado a 2, não importa o lado que ele está. Então, você termina a conta. Ó, raiz de 36, x igual a 6. Tá? Só isso. Entendi isso aí, né? Ok. Aí você vai ter também o chamado lei dos senos, que é para você descobrir quando você tem dois ângulos e tem um lado, mas você quer descobrir o outro lado. Aí você usa a lei dos senos. Nesse exemplo aqui, ó, você tem um lado A, tem um ângulo alfa aqui, ó, imediatamente oposto a ele, tá? Normalmente você deixa as letras parecidas com os ângulos para você não se confundir. O B está sendo representado por um beta e o C por um gama, tá? Se eu não me engano, é gama mesmo. Deixa eu ver. Ok. Aí, você vai fazer o quê? Lei dos senos. Você vai dividir o A, o lado, pelo seno oposto ao lado, tá certo? Pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Ó. A dividido por seno de alfa. B dividido por seno de beta. E C dividido por seno de gama. Tá bom? Aí vamos calcular, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo prático disso na situação real. Vamos usar, você pode usar a fórmula inteira ou não, ó, depende. Então, beleza, você tem um ângulo aqui de 45, outro de 30 e esse aqui de 10. Você quer descobrir o x. Então, vamos utilizar, ó, o x dividido pelo seno do ângulo aqui, ó, que está oposto a ele, tem que ser igual ao 10 dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Pronto, é só essa equação, ó. Você não precisa fazer para esse lado aqui, porque não tem número. Só fica essa proporção mesmo aqui. Aí você vai ter que fazer o seguinte. Quem é o seno de 45? Você vai ter que olhar lá na tabela. Você vai ter que aprender essa tabela aqui, tá? Ó. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, você bota aqui. Raiz de 2 sobre 2. Igual a 10 dividido por seno de 30. A gente já viu que é 1 sobre 2. Tá? Só vendo aqui, ó. Seno de 30 graus, ó. 1 sobre 2. Pronto. Então, você já consegue resolver. Como é que resolve isso aí? Meio pelos extremos, ó. Pega essa metade aqui, multiplica esse com esse e esse com esse. Então vamos lá, x vezes 1 meio, ó. Vou botar completinho para vocês, ó. X, opa, x
vezes 1 meio, tá? X vezes 1 meio tem que ser igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2, né? Meio pelos extremos. Aí eu pego e faço o seguinte, x vezes 1, ó, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Quem é o de baixo aqui? É 1. X vezes 1 é x, 1 vezes 2 é 2. Então, fica x sobre 2 igual, ó, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo, que é multiplicação de fração. 10 vezes raiz de 2, dividido por 1 vezes 2, 2. Ah, agora ficou uma nova proporção. Vou fazer meio pelos extremos de novo. Ó, meio pelos extremos. Vamos lá. Vai ficar como? 2x, né? Ó, x vezes 2 é 2x, mesma coisa. Igual a 2 vezes 10 raiz de 2. Ó, 2 vezes 10 raiz de 2, você multiplica apenas esses dois aqui, ó, e deixa a raiz de fora. É, fica 20 raiz de 2. Ah, então quando é x, é só passar o 2 para lá dividindo. Por 2. Dá para cancelar aqui, ó, dá, ó. 20 dividido por 2 é 10. Então, x já é quanto? 10 raiz de 2. Pronto, é isso, é isso. Você descobrir aí já o valor do x. Tá bom? Tudo isso aqui a gente já viu, ó. Proporção, multiplicação, né? Equações, tudo está dentro do assunto. E a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, ela vai funcionar praticamente do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Ó? B, beta, A, alfa, C, e aqui ele colocou uma outra letra grega, deixa eu ver, é um φ, se eu não me engano é um φ, chamado de φ. Ok. Então, como é que calcula isso aqui? Você vai usar a regra. Ó. O interessante da lei dos cossenos é que a primeira parte é idêntica ao teorema de Pitágoras. Então, você só vai precisar lembrar da segunda parte, que é menos b vezes, que é o menos 2 vezes a multiplicação dos dois lados, catetos, vezes o cosseno do ângulo oposto ao ângulo, o lado que você está querendo. Exemplo. Vamos lá. Você quer calcular isso aqui, ó. Você tem esse lado 10, tem esse lado 8, tem esse lado 50. Quer saber que ângulo é esse aqui? Eu vou trocar esse 50 aqui por 60. Por quê? Porque não foi dado... Peraí. Porque não foi dado aqui o ângulo. Que ângulo é esse de 50, né? Em números. Então, eu vou colocar um segundo a tabela lá, tá? Ok. Então, já sabendo aqui, ó, eu vou usar o cosseno de 60, ó, quem é o cosseno de 60? É 1/2, ó, tá aqui, ó, embaixo do 60 e do lado do cosseno. 1/2, esse aqui. Ah, então agora ficou fácil, né? Vamos lá. O b ao quadrado, ó, a primeira parte é igual aos teorema de Pitágoras. B ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Igualzinho, ó, certo? Exceto que não tem aqui ângulo reto, tá? Aí você vai colocar menos 2 vezes, você vai pegar esses dois lados aqui que você conhece. 10 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo de 60. Por isso que é a lei dos cossenos. Cosseno de 60 graus. Ah, então é só resolver isso aí, ó, uma equação tranquila. Ó. 10 elevado a 2 é 100. 8 elevado a 2 é 64. Você multiplica aqui tudo, ó. Vou fazer uma artimanha aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. Cosseno de 60, eu já sei que é 1 meio, não é? Às vezes eu consigo fazer o seguinte, ó. Corta logo esse 2 com esse aqui, ó. Tá certo?
Cortei. Por quê? Porque eles não são iguais. É como se ficasse aqui, ó, menos 2 dividido por 2. Aí fica 1, né? Então, já posso cortar direto. Então, ó, você corta aqui, com esse aqui, fica o quê? B ao quadrado igual a, vamos lá, 164, menos, o sinal de menos aqui continua, ó, que ele vai fazer o jogo do sinal com todos, né? Sinais diferentes sempre dá menos, né? Esse aqui é mais, esse aqui é mais, esse aqui é mais. Menos com mais é menos com mais é menos, deu menos. Então, ficou aqui 1, né? 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 8 é 80. Pronto. Então, é só resolver isso aqui. 164 menos 80. Quanto que dá? Você pode fazer aqui a conta. 164 menos 80. Pede emprestado aqui por 6, dá 5, fica 14. Ah, desculpa. Não precisa, né? Que já está 4 menos 0 mesmo. Então é 4. 6 menos 8, agora sim, tem que pedir emprestado, né? 0 fica 16. 16 menos 8 é 8. Pronto. Raiz de 84. Tem valor exato? Não. Você pode deixar dessa maneira aqui também, tá bom? Às vezes você precisa até fatorar, mas no nosso exemplo aqui não vou fatorar não, deixa assim mesmo, tá? Só isso. E, pessoal, por último, e não menos importante, funções trigonométricas. Eu vou apresentar só algumas para vocês, porque, para falar a verdade, são dezenas, mas as que caem mesmo são só algumas. Temos a chamada a equação fundamental da trigonometria, pessoal. Essa aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado. Eu não vou nem botar um alfa, porque normalmente você não vê alfa, você vê teta. Tipo um O. É igual a 1. Pronto. Você não precisa entender isso aí agora, o significado disso. Você só precisa saber que isso é uma função trigonométrica. A gente utiliza isso muito lá nas partes mais avançadas de ciclo trigonométrico e outras coisas, tá? Assuntos que não são cobrados aqui. Então, outro exemplo, ó, você vai ver o próprio seno. O seno do ângulo θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Isso é uma função também. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de θ, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Aí você tem uma relação aqui, pessoal, ó, da tangente. Por quê? Ó? Se você pegar seno de θ e dividir pelo cosseno de θ, vamos lá, vamos dividir. Cosseno de θ dividido por h, né, que é o seno, ou cosseno de θ. Aí, ó, posso acabar confundindo você, né, com esse negócio de θ. Vou trocar aqui para não dar confusão. Porque o meu O parece o θ, né? Vou chamar aqui, no caso, de alfa, tá? Pronto, melhor, né? Então, seno de alfa, cosseno de alfa. Vai ser o quê? Cateto, ainda botei, nada a ver aqui, né? Cateto oposto, ó, KO, cateto oposto, dividido pela
hipotenusa, que é o seno, que é um cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Vamos fazer essa divisão aqui de fração. Cateto oposto, dividido pela hipotenusa, vezes o inverso do de baixo. Ó. Não é isso que a gente faz? Então, fica a hipotenusa vai para cima, o cateto adjacente vai para baixo. Aí eu posso fazer o quê? Ó, cortar essa hipotenusa com essa aqui. O resultado de seno dividido pelo cosseno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? Ora aqui, a tangente, ó. A tangente não é o cateto oposto pelo cateto adjacente? Então, você vai ver questões lá no IFP, que ele vai dizer isso aqui para você, ó. Que isso aqui é igual ao seno do ângulo, θ, seno de θ, ou seno de alfa, né? Dividido pelo cosseno de alfa. Pronto, mais uma equação aí. São essas quatro, tá? As funções aí trigonométricas. Vocês têm que saber. Ok, né? Então, pessoal, temos até pouco tempo, né? Que realmente esse assunto de trigonometria é extenso, mas vamos resolver algumas questões agora. Vou pegar o exame classificatório mais novo aí, as questões concomitantes subsequentes, 2022.2. Então, lá para o final tem uma questão dessa. Aqui, ó. Primeiro exemplo. Um carro sobe uma rampa inclinada de 12 graus em relação ao plano horizontal. Tá certo? Tá subindo aqui o carro. Imagina que tem um carro aqui subindo. Ok. E aí, conforme a figura, se a rampa tem 20 metros de comprimento, a quantos metros o carro se eleva verticalmente após percorrer toda a rampa? E aí? Se ele quer saber essa altura aqui, ó, né? Então, ele te deu um triângulo retângulo para você. Então, você pode, eu até indico que você retire esse triângulo da imagem e deixe o mais simplificado possível para você entender. Aqui está a altura, aqui é 20 metros, e aqui o ângulo de 12 graus. Agora eu vou ter que saber se o seno de 12 graus serve para mim. Se o cosseno de 12 graus serve para mim. E se a tangente de 12 graus serve para mim. Um deles vai ter que servir para resolver essa questão. Então vamos ver. Ó, o seno é o cateto oposto, não é? Pela hipotenusa. Cateto oposto ao seno é esse aqui, ó, H, e a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Ah, eita. Né? H dividido por 20. Serve. Esse aqui serviu para mim, ó. Seno de 12 graus é igual a H dividido por 20. Consigo resolver. Professor, e o cosseno de 12? Vamos ver se serve também. O cosseno de 12 graus, ó. É o cateto adjacente pela hipotenusa. Ó. O adjacente, no caso, é esse aqui, ó. Que o oposto é esse, a hipotenusa é esse, o adjacente é esse. Mas tem cateto adjacente? Não tem. Então, já não serve, ó, porque não existe nenhum cateto aqui, ó, adjacente. Tá? Então, nós não conseguimos usar a fórmula. Tangente de 12, será que serve? Vamos ver, cateto oposto pelo cateto adjacente. De novo, faltou o cateto adjacente, não serve.
Ah, então a única coisa que serve para resolver no caso é o seno mesmo. Então vamos fazer. Quem é seno de 12, ó? Não tem na tabela, mas ele deu bem aqui, ó. É 0,20. Então você vai substituir por 0,20 e igualar ao H, que é a hipotenusa, tá? Dividido por 20. Ok. Vamos fazer então meio pelos extremos, né? Ó, meio pelos extremos. H vezes 1 é H, 0,20 vezes 20. Então, H vai ser o quê? Você vai multiplicar esses dois aqui, ó. Você pode usar a estratégia de transformar isso aqui numa fração, que fica assim. Lembra? 20 sobre 100. Você anda duas vezes com a vírgula aqui nesse sentido, ó. Tá, ó. Anda duas vezes, então coloca um 100, tá? Aí você pode fazer o quê? Cancelar esse zero com esse zero aqui, esse zero com esse zero aqui. Aí fica até mais fácil de resolver, né? Fica 2 vezes 2, que é 4. E a unidade de medida está em metros. Então, a altura aqui é igual a 4 metros. Tá legal? Ó. Letra E. Tá bom? Alguma dúvida aí nessa questão, pessoal? Vocês estão aí? Ah, beleza. O Anso disse que tá. Ok. Ali também, beleza. Então, pessoal, vamos para outra questão. Vamos aqui para essa 57. Aqui, ó, 57, sobre área também. Diz o seguinte, a figura 1 mostra, aqui, a figura 1 mostra um cubo, a planificação desse cubo está representada da seguinte maneira, tá aí. Se a área superficial do cubo, essa área aqui, ó, é dada pela área da figura 2, ou seja, se toda a superfície desse cubo é dada por essa área aqui que vocês estão vendo do lado, e cada quadrado mede 4 centímetros, aliás, e o lado de cada quadrado mede 4, então a área do cubo é. Então vamos lá, pessoal. Ele disse o quê? Que a área, que o lado de cada quadrado é 4 centímetros. Então a gente só precisa calcular a área de um quadrado desse. Quem é lado ao quadrado, né? Que é 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4. Então, a área é 16 centímetros quadrados. Ah, então, quanto que vai ser? Ó, se isso daqui tem 16 centímetros quadrados, quanto que vai ter o total? É só você pegar a área total é igual à área de um quadradinho desse vezes... Quantos quadradinhos desse você tem? 6, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, só isso. A área total, então, é igual a 16 vezes 6. Que vai dar igual a quanto? 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 3, mais 1, 9. 96 centímetros quadrados. Beleza? Tem uma questão aqui sobre ângulos que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. É aqui, 43 aqui. Pode parecer uma questão esquisita, mas não é não. Pronto. Vamos lá.
Observe a figura. Aí você vê essa figura aqui, né? Bem que você observa um ângulo de 165, esse ângulo aqui X, esse ângulo aqui 25. Tá perguntando, com base na figura, qual o valor do X? Pessoal, tem outra coisa sobre ângulos que eu quero explicar para vocês. Vou colocar bem aqui. Se você tem o seguinte, ó, toda vez que você tiver uma coisa cruzada assim, ele disser que esse ângulo aqui é 45 ou qualquer outro ângulo aí, esse aqui tem que ser obrigatoriamente igual a 45 também, ou qualquer ângulo aí que você queira, tá bom? Por quê? Porque são chamados opostos pelo vértice. Esse aqui, esse ponto do meio é chamado de vértice, que é o ponto de encontro. Então, ó, o ponto de encontro, ele separa em dois ângulos, esses ângulos sempre vão ser iguais, tá bom? Em qualquer questão que vocês verem aí. Tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês só que mais na frente. Então, vamos resolver essa questão aqui, ó. Como é que você resolveria essa? Você já observa que esse lado aqui, ó, esse ângulo aqui é 25, então esse bem daqui também vai ser quanto? 25 graus, oposto pelo vértice, tá? Aí você lembra, isso aqui não é um triângulo, ó, só olhando para esse lado aqui, ó. Vou colocar até, vou chamar ele de esse vértice A, esse vértice B, tá lá dizendo que chegou no ponto fraco, né? Vamos fortalecer esse ponto aí, ó. E o C, opa, e o C? Ah, então você consegue ver um triângulo tipo assim, ó. Concorda comigo? E todo triângulo, pessoal, todos os triângulos têm ângulo total aí 180 graus, tá? 180. Então, se você somar esses ângulos aqui, você vai ter 180. Ah, então vou me utilizar dessa ideia também para descobrir que ângulo é esse bem daqui, ó. Ah, a gente viu também sobre ângulos rasos, não viu? Se você tem uma reta, e você tem um ângulo aqui, ó, se você passiona esse ângulo em duas, esse outro lado aqui, obrigatoriamente, você vai ter que somar, subtrair com 180 para saber, ó, né? Se você tem 40 aqui, quanto que vai ser esse aqui? X vai ser igual a quanto? Se o todo é 180, subtrai aí de 40, né? Ó, 180 todinho, menos os 40 que você já tem, vai dar quanto? 120. Ou, que 120 é 140, né? 140 graus. Ah, então o X aqui teria 140 graus. É, para dar, ó, 140 mais 40 dá 180, fechou. Chamar de ângulo raso, né? Aí você vai e vai ver essa ideia bem aqui, ó. Vou aproximar ao máximo para você não perder nenhum detalhe, ó. Observa esse ângulozinho bem aqui, ó. Esse ângulo bem aqui não é raso? Ó. Então, ó, quem que vai ser esse ângulo bem aqui? Vai ser 180 menos 165 para formar o ângulo raso. Quanto que é 180 menos 165? 15 graus. Então, aqui é 15 graus. Ah, então você já tem 25 aqui, 15 aqui, que é que esse aqui, ó. Você já sabe também, ó, o triângulo inteiro, ele tem que ter 180 graus. Então, eu vou chamar isso aqui de um ângulo alfa, tá? Então, se eu somar alfa mais os 25 graus, mais os 15 graus, isso aqui tem que dar 180, que é os ângulos 80, que é a soma dos ângulos do triângulo. Qualquer triângulo, não interessa que forma ele tenha. Então, alfa é igual a 25 mais 15 é 40, né? Já passa esse 40 todo aqui
o outro lado subtraindo. 180 menos 40, que vai dar igual a 140. Tá? Então, aqui você já tem 140 graus aqui. Ah, professor. Então, quem é esse valor do x? Observe que ele é um ângulo raso também, ó. Então, esse ângulo raso aqui tem que dar 180. Então, x é igual a 180 menos 140. Tá bom? Ó, porque tem que dar 180. Tem que fechar isso aqui dando 180. E eu já sei que esse é 140, beleza. Então, para dar 180, o x tem que ser 40. 40 mais 140 é 180. Pronto, só isso. Resposta aqui, letra E. Ok? Tranquilo, né? Ó, parecia uma questão muito complicada, mas era só você saber sobre ângulo raso, né? E saber que o triângulo tem 180 graus nele. Tá bom? Pessoal, vamos. Na outra semana eu quero responder muito mais questões do que essa, tá? Mas eu vou mostrar outra questão para vocês aqui, ó. 11ª. Aqui, ó. Vamos ler essa questão aqui, ó. Preste muita atenção no detalhe dela. Em um terreno quadrado, foi construída uma casa. Lembra, ó, o terreno é quadrado. Essa informação vai ser muito valiosa para a gente. Esse terreno todo aqui ele é quadrado. Foi construída uma casa com 72 metros quadrados, que é essa casa aqui, ó, vocês estão vendo de área, deixando em um dos lados externos um corredor de 1 metro de largura, vocês conseguem ver o corredor aqui, e o outro lado, o corredor de 2 metros, tá? De largura, ok, conforme a figura. Né? Normalmente a casa tem mesmo um terraço, um corredor, um negócio assim, não é? Ok. Com base nessas informações, qual a área do terreno? Quer saber a área total disso aqui, ó. Sabendo que a casa já tem 72 metros quadrados. Quer saber a área total. Pessoal, é o seguinte. Ó, você não sabe se isso aqui é um... Na verdade é o seguinte, ó. Vamos olhar para a área da casa. Rapaz, o motoqueiro começou. Beleza, vamos olhar para a área da casa. 72 metros quadrados. A gente conhece os quadrados perfeitos, não conhece? 2 vezes 2, que é 4. Aí, 4 vezes 4, que é 16. Aí você vê lá, ó, 9 vezes 9, que é 81. Se o terreno fosse quadrado, ele teria que dar algum número que, vezes ele mesmo, desse o valor. Que número, vezes ele mesmo, dá 72? Não tem. Então, esse terreno, a gente já sabe que ele não é um quadrado, porque a gente teria que multiplicar o lado vezes o lado e teria que dar 72. Não tem um número que, vezes ele mesmo, dê 72. Ou tem, que eu não estou sabendo? Ó, se eu for fazer 8 vezes 8, né? 8 vezes 8 vai dar quanto? 64, né? Ó. Então, já o 72 está entre 8 e 9, tá certo? Isso já é um indício bom, porque a gente já sabe que pode estar entre isso aí. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês, tentem adivinhar qual número vezes o outro dá 72. Às vezes você consegue resolver só dessa maneira. Mas, lógico, né? A matemática é exata, a gente não vai fazer a adivinhação aqui. Já vai fazer os cálculos. Primeiro, ó, você vai fatorar o 72. Vamos lá, fatorar é você dividir por sucessivos números e ver quais são os números que multiplicados dão 72. Vamos dividir ele em vários fatores. Ó. 72 dividido por 2 é 36. 36 por 2 é 18. 18 dividido por 2 é 9. 9, você consegue dividir agora por 3, que dá 3. E o 3 de novo você consegue dividir, vai dar 1. Pronto, cheguei onde eu queria. Observe, pessoal. 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Dá 8. 3 vezes 3
Dá 9, olha aí, ó. 8 vezes 9 dá 72. Ah, agora eu cheguei na parte que eu queria. Ele diz que o terreno é quadrado, não é? Então, esse lado aqui, ó, todinho, tem que ser igual a esse lado todinho. Então, desse lado aqui, eu vou colocar que número? 8 ou 9? Vou colocar 9. E esse lado aqui, eu vou colocar 8 ou 9? 8. Por quê? Porque se eu somar 1 mais 9, dá 10 metros aqui desse lado, ó. Se eu somar 2 mais 8, dá quantos metros aqui desse lado? Dá 10 também. Vou colocar aqui, ó, porque é a mesma coisa, né? Então, é 10 por 10. Entenderam aí a questão? Você só precisava saber que lado tem esse retângulo. E a gente descobriu o meio da fatoração, ó, que esse lado aqui é 8 e esse lado aqui é 9 desse retângulo aqui, ó, da casa, que é a área da casa, tá? Como você sabe, fazendo a fatoração da área. Aí você descobre os dois números que vezes eles dois, dá 72, e você descobre os lados, tá? É dessa maneira que você normalmente descobre os lados de um retângulo, quando ele dá a sua área. Tá? Aí você descobriu, se o terreno todo é quadrado, é que tem que ser 8, é que tem que ser 9. Por quê? Para dar 10 por 10. Se fosse 8 aqui, seria 9, e aqui 9 seria 11. Seria 9 por 11. Aí já não seria um quadrado, né? Um terreno quadrado, como ele falou. Aí daria outro resultado. Então, 10 vezes 10, ó, você ficou com essa área total aqui, ó, de 10 por 10. E a área de um quadrado é só multiplicar os dois lados dele, né? Ou elevar a 2, que é 100 metros quadrados. Pronto. Letra B. Beleza? Tem outras questões até mais complicadas do que essa aí que eu vou fazer com vocês depois, tá bom? Mas antes eu tenho que explicar mais coisas e tudo, né? Então tem que ficar para outra aula. Tá bom? Então, na outra aula, pessoal, basicamente é praticamente o encerramento, tá? Ok, então continuem resolvendo as questões aí, tudo bem? Peguem principalmente a prova mais recente, tentem fazer ela todinha, essa prova aqui, tá? Tentem fazer ela inteira, porque é a prova mais recente, né? Essa prova mais recente estava até mais fácil do que as outras, tá bom? Tentei fazer a de português inteira e a de matemática inteira, tá? Aí vocês vão estar preparados aí para resolver ela, tá? Tá bom? Então, pessoal, vamos encerrar nossa aula aqui por hoje, tá? Vou parar aqui a nossa gravação.